Eu tô exausta. Eu não aguento mais usar Instagram. Eu não aguento mais ver propaganda. Que saco! Em junho, eu fiquei 30 dias sem usar o Instagram. Foi uma experiência bem interessante e diferente. No começo eu senti muita ansiedade, tava perdendo as novidades dos meus amigos. Eu falo do Instagram porque ele é a rede social que eu sou mais viciada, é a rede social que eu mais uso. Meu uso de celular caiu de 4 horas diárias para 2 horas. Nesse meio tempo, eu fiquei com muita vontade de voltar pro YouTube, porque eu comecei a substituir meus vícios de Instagram por outros. Então eu comecei a usar muito mais o YouTube para ter um barulhinho no fundo do meu dia, e uma serotonina sendo recebida. Eu vi muito vídeo, muita gente fazendo conteúdo muito legal. E eu fiquei com saudade. Eu já fiz vídeos no YouTube há muitos anos. Foi lá em 2012, mas aí eu parei várias vezes no caminho. Então acho que não conta, né, gente? Vamos contar que hoje é o dia 1. Então qual que é a minha ideia? Falar um pouco sobre esses dias sem Instagram, falar de como é que foi a minha experiência e reclamar um pouco, porque reclamar sempre é muito bom. Vamos começar com os motivos que me fizeram parar de usar Instagram. O primeiro motivo foram as propagandas. Eu não estava aguentando mais. A cada 3 stories vira uma propaganda, a cada 3 posts no feed vira uma propaganda. Chega, não dá mais, tá insustentável isso. Aí basicamente a gente é um produto pro Instagram o tempo inteiro, as pessoas têm que seguir algoritmos bizarros para conseguir vender os produtos delas, botando reels de 1 segundo com uma piscadinha, com uma legenda gigante para as pessoas terem que ler e o algoritmo entender que as pessoas gostam do que você faz. Não faz sentido para mim. E aí eu tava muito exausta disso. Hoje, como uma pessoa que trabalha e que tem responsabilidades da vida adulta, eu entendo quando os meus pais falavam que tudo ficava pior. Você tem que sobreviver com o seu dinheiro. Você está cansado da tua rotina de trabalho já. O final de semana, às vezes, ele nem existe porque você tem que fazer alguma outra responsabilidade, você tem pós-graduação no final de semana, você tem que, sei lá, escrever uma dissertação, que é o meu caso. Nos outros 5 dias da semana você tá trabalhando, você tá exausto o tempo inteiro e você usa um celular para descansar e que tá cheio de propaganda, cheio de informação, cheia de coisa que você não quer ver. Insuportável! Enfim, no mês de junho eu tava extremamente cansada. Foi um mês muito difícil. E aí eu pensei, cara, eu não posso mais ficar usando o Instagram. Essa coisa só tá me cansando mais ainda. E também tá tomando meu tempo. Aí eu pensei, ok, vou dar um tempo do Instagram, não ser nada demais. Vou só desinstalar o aplicativo, não vou deletar nem nada. E é isso. Eu quis fazer isso de só desinstalar porque eu queria aprender a lidar com o fato de talvez eu ter alguma mensagem ou alguma notificação no meu Instagram que eu não pudesse ler. Eu ia ficar talvez um pouco ansiosa com esse FOMO, com esse medo de estar perdendo alguma coisa. E aí eu tinha que aprender a lidar com isso. E começou a saga dos 30 dias. Primeiro eu senti muita ansiedade. Parecia que o ócio, o ficar parado, não fazia mais sentido. Porque o tempo inteiro eu tava ali no Instagram, rodando feed. E aí eu não tinha mais isso. Eu sentia muita falta daquela aprovação do like. Parecia que tinham dias que eu tava até meio triste, porque eu não tinha aquela migalha de like, sabe? E foi muito bizarro. Foi muito bizarro não ter aprovação de ninguém pra fazer as coisas. Pra vocês verem como eu tava viciada. Então tudo eu queria mostrar, né? Eu tava usando demais. Então eu aprendi um pouco fazer as coisas pra mim e pra quem eu amo. Então eu comecei a substituir o vício por um outro. Eu não uso TikTok, então não foi assim, não seria interessante eu substituir por TikTok. Mas comecei a ver muito vídeo no YouTube. O vídeo do YouTube, geralmente eu coloco na televisão ou no computador. Então eu comecei a usar o computador mais como passatempo, nessas situações que eu tava mais ociosa. Também eu comecei a ouvir muito podcast. Eu saía correr, eu ouvia podcast. Se eu tava no trabalho, eu tava ouvindo podcast. Fazia mais sentido eu estar vendo um vídeo do YouTube ou um podcast que é do meu interesse, que fala sobre coisas do meu interesse e que tá agregando de alguma maneira pra minha vida, do que eu ficar olhando o Instagram, que vai ser só fofoca e propaganda e coisa ou outra dos meus amigos, né? Porque eu acho que acaba que eu nem vejo tanto assim as coisas dos meus amigos, porque a propaganda é o que mais se sobressai ali no Instagram. E basicamente a minha primeira semana foi isso. Eu fiquei um pouco ansiosa ali nos primeiros dias e depois eu fui substituindo por podcast, por YouTube e pensei, e se eu lesse um livro? Agora eu tô com um tempo aqui que eu acho que eu consigo encaixar um livro aqui na minha rotina. E no final desses 30 dias sem Instagram, eu li 4 livros. Eu li um livro basicamente o ano inteiro e aí em 30 dias eu li 4. Tá, beleza. Uma das paradas mais esquisitas é o ócio. Ficar parado, assim, olhando pro nada. E aí tem alguém do teu lado usando o celular. Aí dá vontade de usar. Eu comecei a ver que o tempo passava lento. Eu comecei a ter noção do meu tempo. Tô aqui olhando o céu bem azul. Os passarinhos aqui cantando, sentindo o sol. E a gente não faz isso porque a gente tá no celular. Passados 30 dias, eu voltei pra rede. Entrei, tinha
algumas notificações de mensagens dos meus amigos, mandaram uns reels pra eu assistir. Deu muita preguiça responder. Eu acho que teve até gente que eu não respondi. Desculpa. Não é nem porque eram muitas mensagens, não eram tantas mensagens assim. Tinha umas 5 ou 7 mensagens. Meio que não fazia sentido aquilo. Aí eu voltei a usar, eu postei algumas coisinhas, fotinhos, blá blá blá. Mesmo assim, o meu uso, ele reduziu bastante quando eu voltei. Eu tava usando em média, eu acho que era 30 a 1 hora do app. Antes eu usava 2 horas. Nós estamos agora em setembro. E eu decidi parar de usar de novo. Porque foi tão bom o resultado de não ter usado aquele tempo, que agora eu decidi ficar mais 30 dias sem. E provavelmente fazer vídeo vai ser minha nova obsessão. O meu canal do YouTube, ele vai ser meio que uma porta para dentro da minha mente. Quero fazer coisas que fazem sentido pra mim, sem ficar focando muito em o que dá certo, o que não dá certo. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que seja produtivo, seja legal pra todo mundo. Então esse foi o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro encontro. Eu não faço ideia de como vai ser a frequência de vídeos, vai ser quando eu quiser. Tentem aproveitar mais a vida e perceber o tempo passando. E se eu posso dar uma sugestão, vai num parque, não leva o celular, ou deixa no modo avião, e passa esse dia inteiro sem ver nada. E vai ser estranho e muito legal no final.